Muito bem, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador e Redentor. Senhor, muito bom e maravilhoso que nós vamos falar hoje da missão do Filho. Quem foi que escreveu essa mensagem? O apóstolo João. O apóstolo João estava escrevendo a respeito da missão do Filho, que é no capítulo 3, e versículo 16. Nos diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por intermédio dele. Quem nele crê não é julgado. O que nele crê não é julgado. O que nele não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. Então, João, como ele estava referindo a respeito da missão do Filho de Deus, ele foi bastante feliz em suas palavras, ou naquele que ele escreveu para a igreja do Senhor, porque ele era falando de um Filho de Deus, Filho real, aquele que veio morrer na cruz do Calvário por nós. Então, Jesus Cristo, quando ele veio aqui no mundo, veio para morrer por nós, pelos nossos pecados. Foi o sacrifício que nos levou ou nos trouxe a paz. O sacrifício real, o sacrifício do Cordeiro. Isto aqui que nos trouxe um reconciliamento com Deus, para nós termos um relacionamento bem com Deus. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então, por quanto que o João, ele, em suas palavras, ele está dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, ele está afirmando, João, para a igreja do Senhor Jesus Cristo, dizendo que porque Deus amou o mundo de tal maneira. Quando João ele está falando porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele está falando de mim e de você. Ele está falando de uma maneira global. Então, está falando de amor ou um perdão para todos nós. Nós que um dia nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas pelo sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, nós fomos perdoados e fomos resgatados do pecado, ou seja, nós fomos resgatados da mão do inimigo, do adversário. Então, tudo aquilo que era ruim, tudo aquilo que nos escravizava, ou tudo aquilo que nos deixava nas trevas ou debaixo, ou que nós ficávamos num jugo, nós fomos resgatados daquelas trevas, fomos tirados daquela situação. E agora nós fomos levados para o mundo de quê? O mundo de luz. Por isso que João, ele falou isto aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos os que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sabem que um dia o pecado nos matou. Por causa do pecado nós estávamos andando como nas trevas. Nós estávamos vivendo de uma maneira errônea. Estamos andando de uma maneira que estamos levando cada vez mais para as trevas. Mas pelo sacrifício real na cruz do Calvário, nós fomos perdoados. Nós fomos resgatados e tivemos uma vida espiritualmente transformada. Porque um dia o pecado nos matou. Mas um dia Deus mandou seu Filho unigênito
para morrer na cruz do Calvário, através do sacrifício real, que nós recebemos a paz, recebemos a comunhão com Deus, e agora nós tivemos uma real ligação com Deus, porque nós fomos perdoados, nossos pecados foram tirados, nós fomos redimidos pelo sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário, e nós recebemos o perdão de Deus. E agora nós sabemos que um dia nós estávamos com Deus e um dia nós vamos viver com Deus. Por isso que Cristo é a razão de nós vivermos aqui nessa terra, que Jesus Cristo ele nos perdoou. O verdadeiro sacrifício real que foi feito na cruz do Calvário, lá no Gólgota, lá no monte chamado Caveira, foi o sacrifício real de Jesus Cristo. O sangue que foi derramado naquela cruz foi por causa dos nossos pecados. Foi o sacrifício que nos trouxe a paz. Para agora nós temos um real prazer, nós temos um real valor para o nosso Deus. Porque agora nós diretamente podemos falar com Deus. Não tem mais nenhum impedimento. Não temos mais sobre a nossa vida, sobre o nosso espírito, aquele fardo pesado do pecado, porque na cruz do Calvário nós fomos comprados. E o preço foi pago pelos nossos erros, um preço de sangue, um preço da vida. E agora nós temos o prazer de termos Jesus Cristo como o nosso único e suficiente Salvador da nossa alma. E João, ele fala mais ainda de Deus. Fala ainda mais de Jesus. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse. Ele não veio te julgar, ele não veio te apontar, ele não veio dizer que você não presta. Ele veio dizer que ele te ama, que ele te quer bem, que tu tem um real valor para Deus. Então, você é uma nova criatura. O que é para ser uma nova criatura, Betinho? O que é que eu tenho que fazer neste mundo para ser nova criatura? Você tem que andar de joelho, uma escada bem grande. Você tem que subir montes enormes para você chegar mais perto de Deus e você está falando. Você tem que fazer muito sacrifício. Não, de maneira alguma. A Bíblia diz que você só tem que crer que Jesus Cristo ele é o Salvador. Por quê? Porque diz a Bíblia, se tu crês, se tu tiveres fé no Filho de Deus, no Filho unigênito de Deus, você será salvo. E não é só você não, diz que a salvação estenderá até sua casa, será salvo você e sua casa e aqueles que tu ama. Olha que o infinito, olha que amor eterno de Deus para você. E ele diz mais ainda. Quem nele crê não será julgado. Ó. Quem nele crê não será julgado. Então isso é uma confirmação daquilo tudo que eu te falei. Tu crê, tu não será condenado. Não será julgado. Não passará por nenhum julgamento. Então isso é a razão de nós vivermos felizes, a razão de nós estarmos aqui. De tu comer o bom e o melhor desta terra. A Bíblia Sagrada diz que nós temos que aqui nesta terra comemos o bom e o melhor nesta terra, porque tu é o Filho de Deus, tu é filho do Senhor, o dono deste mundo. Aí ele continua dizendo, João, quem nele crê não será julgado. O que nele crê já está julgado, o que nele não crê está julgado. Por quanto? Não crê no seu único Filho unigênito. Olha, também a Bíblia Sagrada também está dizendo aqueles que não creem. Não está falando de você não, aquele que não crê. Não é de você que crê não, aquele que não crê. Que é os próprios filhos do diabo. São os anjos decaídos, os anjos decaídos, aquele que não crê no poder do Evangelho. É aquele que Judas falou, onde está escrito no Evangelho de Judas, que eles já estão amarrados com correntes eternas.
são esses aqui que será jogado no lago de fogo. Você que está aí do outro lado, que é filho de Deus, que crê, o céu foi preparado para nós, para mim e para você, porque nós cremos no poder do Senhor, no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E por isso que hoje nós somos uma nova criatura, como o apóstolo Paulo falou em suas palavras. Agora o velho homem morreu, e agora nós somos uma nova criatura por causa do sangue de Jesus Cristo, do sacrifício real. Aí diz assim: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quando está falando aqui, está falando dos filhos da perdição. Não estamos falando da filho da luz, não. Eu e você. Filho das trevas. Filho da perdição. Então, por isso que nós somos bem-aventurados. Isso por que eu vim falar para você. A missão do Filho de Deus. Que é o mais importante que João falou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Um beijo em seu coração, um abraço. Quero que você divulgue o nosso canal, divulgue mesmo a Cura Sim, o nome do nosso canal. Compartilhe no seu Facebook, diga para os seus colegas, diga para aquele que estuda com você em seu colégio, amigo do trabalho, aquele que mora em sua rua, no seu bairro, naquele grupo que você tem no WhatsApp. Você vai lá, divulga, dá um like para nós, porque assim, desta maneira, você está nos ajudando de nós propagar o Evangelho. Grita aí, bem muito aí, que tem um Betinho Axiza falando do Evangelho aí no YouTube aí. Tem esse pessoal, essa família maravilhosa aí que você sempre está nos vendo, e nós estamos falando do Evangelho. Tá bom? É uma maneira também de você pregar também o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a paz e a graça do meu Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Um beijo no coração de todos.